nas asas da aviação agrícola. Oferecimento SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Nós tivemos aí o anúncio, então, da venda de 65 aviões Ipanema, de motor convencional, e mais os turbo-hélice, 84 aviões importados. Esse investimento, ele simboliza algumas coisas, Gabriel. Primeiro, a aposta dos empresários do setor. Ninguém vai lá e compra um avião que não é barato, custa bastante, para investir num negócio que ele não acredita que seja a longo prazo, né? Então cai por terra aquela coisa de, olha, porque os drones estão avançando e os aviões estão diminuindo. Não, é o contrário, né? Então a primeira leitura que a gente pode fazer, Gabriel, tem espaço para os dois, né? Com certeza. Você falou muito bem aí, o investimento numa aeronave não é barato, né? A gente tem aviões, óbvio, até preços compatíveis ao pulverizador terrestre, o avião nacional, mas o avião importado muito mais caro, aí na faixa de 3 milhões de dólares uma aeronave, e é uma aeronave que vai trabalhar aí 20 anos ou mais. Então, realmente, o empresário está acreditando no setor, as empresas estão crescendo. A gente teve em 2023 um número muito interessante de novas empresas no setor também. Fazia tempo que não abria tantas empresas, isso significa que há um entendimento que o setor é um bom negócio. E a relação que você faz com os drones, ela é muito inteligente, é isso mesmo, tem espaço para todos, né? A gente vê o setor de drones crescendo um monte, nós já estamos com mais de 40 empresas associadas, inclusive, de drones, mas a gente não vê em nenhum lugar do Brasil o drone pegando o espaço do avião ou do helicóptero. A gente vê o drone ocupando um espaço que não era de ninguém, na verdade, né? Ele está trabalhando, ele está ajudando o produtor, obviamente aquele com áreas menores, a fazer uma aplicação eventualmente mais eficiente, uma aplicação um pouco mais segura, e a gente está vendo também o drone pegar o espaço daquele pulverizador costal, Alex, aquele que o agricultor acaba tendo um contato maior com o defensivo, com o agrotóxico. Então o drone acaba ajudando nisso também. É um mercado que vai crescer e tende a crescer cada vez mais, os números são muito bons também. Então a gente enxerga, a gente está vendo, e que bom, uma harmonia aí no setor de pulverização. A gente está vendo o empresário que tem uma empresa consolidada de aviação crescendo, e do seu lado crescendo as empresas de drones também, e está tudo certo, né? E tentando, na medida do possível, atender o produtor cada vez melhor, que esse é o nosso interesse, que o produtor esteja bem atendido na hora que ele precisa fazer a pulverização na lavoura, porque esse tem sido nosso desafio do ano, porque as janelas de aplicação estão cada vez menores. O Gabriel, uma curiosidade em relação ao custo das aeronaves, né? A gente vê um equilíbrio, até um certo equilíbrio, né? Na compra tanto do brasileiro, da Embraer, quanto das fabricantes norte-americanas. É muita diferença de custo um para o outro. Claro que a gente está falando de tecnologias diferentes também, né? Até em relação aos propulsores, né? Mas é muita diferença? É uma coisa importante, né? Para que a gente deixe claro a todos, né? A aeronave nacional ela é uma aeronave a pistão, ou seja, ela tem uma capacidade menor, ela tem um equipamento diferente. Quando eu falo capacidade menor, é capacidade de carga. Uma aeronave nacional hoje está carregando, fala alguns valores médios aqui, né? Sim. 700 e 900 litros, enquanto uma aeronave hoje importada, ela parte de 1.000 litros, né? De 1.000 a 3.000 litros, dependendo da situação aí. E aí sim, tem uma variação de preço, mas como até em função, obviamente, da capacidade, e a aeronave importada é uma aeronave turbo, ela tem uma capacidade maior de velocidade, de dinâmica, de carga, e quando a gente fala em custos, eles acabam sendo compatíveis. A aeronave nacional hoje, ela se equipara hoje ao equipamento de pulverização terrestre, em termos de valores, né? A faixa de 2,5 milhões de reais a 3 milhões de reais, né? Estou dando aqui alguns valores médios aí que estão no mercado, só para que o ouvinte também tenha noção do que a gente está falando. E quando a gente fala de uma aeronave importada, a gente está falando desse valor só que em dólares, né? Estamos falando de 2,5 milhões de dólares, ou 3 milhões de dólares, ou até um pouco mais, dependendo, obviamente, assim como um carro, né? Um carro tem os seus acessórios, vai colocando acessórios
ele vai incrementando o valor. Mas, né, pelo volume de investimentos do ano 2023, a gente está vendo que esses valores, eles eles estão se pagando. E um negócio interessante, já que a gente está falando em números, a gente tem visto nos últimos 5 anos o valor cobrado pelas empresas, o custo de aplicação dos hectares, ele tem se mantido estável. Né? Isso significa que as empresas têm feito um trabalho de gestão muito forte, porque os custos aumentaram, mas ela está conseguindo manter valores muito semelhantes para os seus clientes. Né? E isso também é um dos motivos que o mercado vem crescendo. A gente viu essa semana, né, Gabriel, esses protestos que aconteceram por parte dos produtores europeus, principalmente os franceses, e aí a gente vai acompanhando mais nos detalhes. A gente vê um forte subsídio dos governos respectivos aos produtores locais europeus. Eu estava comentando agora há pouco, em média 15% o produtor europeu é subsidiado, o francês principalmente, o brasileiro 3%. Nós temos algum tipo de subsídio, por exemplo, a aviação agrícola, a compra de aviões. Como é que se dá esse financiamento? Existe alguma linha de crédito específica, Gabriel? É muito boa essa tua pergunta, até porque essa semana a gente participou do planejamento das ações do Instituto Pensar Agropecuária em Brasília, que dá apoio à FPA, né, Frente Parlamentar da Agropecuária, e um dos temas foi política agrícola, e a gente discutiu muito para tentar, primeiro, fazendo com que as pessoas entendam como é que funciona a aviação agrícola, e segundo, mostrar que a aviação agrícola hoje não tem subsídio nenhum, não tem linha nenhuma. Por exemplo, né, o governo brasileiro tem uma série de linhas para o produtor rural comprar equipamentos, uma série de coisas, porém não contempla o avião. E esse é um desejo antigo do SINDAC, poder incluir as aeronaves nas linhas de financiamento do Plano Safra, por exemplo, para que principalmente as empresas possam ter esse acesso, para que o produtor também tenha esse acesso, mas o produtor até consegue encaixar em algumas outras linhas. O nosso grande desafio é encontrar linhas de crédito para que as empresas tenham acesso a poder financiar as aeronaves. Alguns bancos acabam criando algumas linhas, mas elas realmente são pouco atrativas. Tanto é que, principalmente, as aeronaves importadas, o pessoal que acaba comprando, acaba financiando direto lá fora, nos Estados Unidos. Acaba financiando direto com o banco lá, com as regras americanas, tudo isso, o que a gente poderia fazer melhor. Então, esse isso está na lista de desejos do setor, melhorar isso, né? A gente sabe que não é fácil, mas a gente tem tentado construir uma relação dentro do Ministério da Agricultura, primeiro para que o pessoal entenda isso, e aí depois a gente consiga eventualmente chegar numa linha, porque você imagina, sem ter linhas específicas, o setor já está crescendo. Imagina se a gente tiver linhas de apoio, de financiamento, de algum tipo de subsídio, de incentivo para o setor. O setor vai crescer, não tem nenhuma dúvida. E outra coisa, Gabriel, nós estamos falando de uma empresa estatal brasileira que fabrica os aviões, que é a Embraer, quer dizer, nós temos todos os elementos para formar isso aí, porque nós já não temos o Moder Frota. O Moder Frota é para compra de colheitadeiras, de tratores, de implementos. Por que a gente não pode ter um Moder Frota aéreo aí, né? Eu acho que é absolutamente compatível. É que existem dogmas na política e no serviço público, de um modo geral, que às vezes afastam as ideias que são tão simples, né? E que poderiam aquecer, não sei também, né, Gabriel, a capacidade de produção da Embraer. No momento que tu incentiva a compra de aeronaves, tu vai ter que também ter uma maior produção, né? Eu não sei também se há também uma preocupação em relação a isso, mas é tudo equilíbrio, é tudo pouco a pouco, né? Passo a passo, né? Exatamente, tudo é equilíbrio, tudo é passo a passo, e isso que você fala, né? A gente tem hoje só um fabricante nacional, que é a Embraer, que tem uma limitação, logicamente, de produção, e toda a sua produção ela é comprada pelo mercado, mas a gente tem certeza também de uma coisa, Alex, que se tivesse uma linha de incentivo de aeronaves, com certeza ia surgir mais fabricante no Brasil, porque o problema que o setor tem, o setor não tem concorrência.
né? À medida que o setor não tem concorrência, também a gente fica limitado, né? Porque são poucas marcas que fabricam aeronaves. Então, à medida que o nosso governo coloca isso dentro de um plano safra, por exemplo, ou dentro do Modern Frota, como você falou, a gente acabaria incentivando. Existem algumas iniciativas no Brasil para se produzir algum outro tipo de avião agrícola, mas elas não conseguem ir para frente, porque é muito, né, porque existe sim um custo elevado para você colocar um projeto desse para rodar, e até porque não tem esse incentivo. Então a gente acredita que isso incentivaria termos uma nova marca aí no mercado, que seria muito bom para o mercado. Nós ia dar uma aquecida bem legal aí. É uma coisa que a gente tem, na medida do possível, motivado aí para que aconteça. Sem dúvida nenhuma. Gabriel, nós temos uma programação do SINDAG, mudando um pouquinho agora, em Brasília, na semana ali do dia 4, né? Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso para nós. Isso, em março, aí na primeira semana lá, né, na semana do Dia Internacional da Mulher, inclusive, nós temos o primeiro fórum, no dia 6 de março, vai ser o primeiro fórum nacional da aviação agrícola, com foco no Planalto, né? Então, dentro da UNB, imagina aí que a gente conseguiu fazer uma articulação para fazer um evento dentro da Universidade de Brasília, que é um ambiente complexo, vamos dizer assim, né, do ponto de vista dos temas do agronegócio, e a gente conseguiu, através da Faculdade de Veterinária e da Agronomia, um espaço, e a UNB está nos apoiando para fazer um grande evento para debater o tema da aviação agrícola dentro da Universidade de Brasília, que é uma universidade tradicional, tem lá seus 60 anos, é um ambiente que, bom, recentemente teve evento, manifestação do MST lá dentro, para você ter ideia, né? Então é um ambiente que a gente quer levar o nosso tema lá para dentro, porque fala-se muitas coisas negativas do agronegócio, do nosso setor, sem conhecimento. Então, o que a gente imaginou? Vamos fazer um evento lá dentro, levar os políticos, né? Nós vamos ter a presença do presidente da FPA, vai estar presente, nós vamos ter autoridades de muitas entidades ligadas ao setor produtivo, e pelo fato de estar em Brasília, obviamente, a gente deverá ter outros parlamentares. Estamos no aguardo da confirmação do ministro Carlos Fávaro. Então, está se desenhando um grande evento para que a gente possa, dentro do ambiente dito, né, Alex, democrático da universidade, possa também discutir os temas da produção do nosso agronegócio, e dentre eles, obviamente, da aviação agrícola. Então, dia 6 de março, o dia todo... Uma quarta-feira, é isso? Isso, uma quarta-feira. Né? Tem que sair correndo da Expo Direto, de noite no dia 5, para Brasília. Eu gostaria muito de estar aí nessa época, mas tem também a Expo Direto. Até depois eu quero também conversar contigo aí fora do ar para a gente fazer uma programação, porque essa semana vai ser uma semana, mas se abriu mais uma possibilidade também de a gente botar o SINDAG aí em evidência. Mas de qualquer maneira eu quero te perguntar uma coisa também, Gabriel. Como é que a gente abre esse ano aí? Nós tínhamos aí a possibilidade de termos uma audiência pública da aviação agrícola. Como é que está o andamento dessas tratativas aí? A audiência pública que tá me ouvindo, eu acho que o Gabriel não está me ouvindo agora. Eu acho que é o teu fone. Tá mudo o teu microfone, tá mudo. Não está me ouvindo, né? Agora voltou. Agora voltou. Não, te perguntar, Gabriel, sobre essa abertura de ano de 2024 aí, e aí nós temos também esse encaminhamento aí por parte do SINDAG, uma audiência pública, para tratar sobre as atribuições agora dos municípios em relação à legislação da aviação agrícola. Nós íamos ter uma audiência pública, né? Como é que está isso aí? Deverá acontecer na primeira ou segunda semana de abril. Nós devemos ter uma audiência pública sobre o tema da aviação agrícola dentro da Comissão da Agricultura do Senado, né? Você vai lembrar muito bem. No ano passado a gente fez uma audiência dentro da Comissão da Agricultura da Câmara dos Deputados, e agora, né, estamos negociando aí com o senador Luiz Carlos Reis e abrimos esse canal no passado. Ele fez essa negociação, e só uma questão de acertar a data. A audiência já está aprovada na Comissão da Agricultura do Senado, é só uma questão de acertar a data, ou a primeira ou a segunda semana de abril. Então nós vamos ter
a discussão do tema da pulverização aérea dentro da Comissão da Agricultura do Senado, né? Isso que você está falando é um tema que nos preocupa bastante, à medida que nós temos uma ação, né, a DPF 667, sendo discutida lá no STF, que ela discute justamente isso, dar autonomia ou não para que os municípios criem suas próprias legislações. Você imagina cada município criando um tipo de legislação para a aviação agrícola, considerando que uma empresa de aviação agrícola trabalha em vários municípios de uma região, né? As empresas que estão em Camaquã, elas trabalham em toda a volta de Camaquã, em Tapes, enfim, as de Tapes trabalham em outras regiões também, em Pelotas, enfim. Criaria uma complexidade, uma burocracia, um caos, na verdade, para administrar tudo isso. Então, é o que a gente não quer, que os municípios, cada município crie a sua legislação, né? A gente tem uma legislação que ela é federal, e é isso que a gente imagina que deve ser para que a gente tenha uma harmonia, uma organização do setor. Nas asas da aviação agrícola. Oferecimento SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola.